de estudo bíblico aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e falo da Lagoinha de Braga, em Portugal. Eu quero convidar você para me acompanhar aqui numa mensagem da Palavra de Deus. Abra então, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, vamos ler dos versos 1 até o verso 15. Mas antes eu gostaria de fazer uma ilustração. Certa feita, um pastor disse que estava andando pelas ruas de São Paulo, ali no seu carro, e junto com ele havia um colega de trabalho e no banco de trás o filho desse colega de trabalho. Então, queridos, ali era meio-dia, o sol ali escaldante, e de repente o semáforo fechou. Eles pararam no semáforo e logo, queridos, aquelas crianças de rua, em especial um menino de rua, se aproximou do seu carro lhe oferecendo maçãs. Ele dizia: 6 maçãs por R$3. 6 maçãs por R$3. Então diz que o seu colega abaixou o vidro do carro, deu ali R$3 para o garoto e comprou-lhe as maçãs. Então o seu filho, que estava no banco de trás, percebendo que as maçãs estavam podres, disse ao seu pai: pai, o senhor não vai comer essas maçãs, vai? E o pai disse assim para ele: filho, eu não comprei para que eu pudesse comer. Eu comprei essas maçãs para que aquele garoto pudesse comer. Queridos, esta passagem que nós vamos ler hoje retrata muito bem essa ilustração que eu trouxe para você. Porque aqui, esse senhor da vinha, ele ia ali a cada momento contratar trabalhadores para a sua vinha, não porque necessitava, mas porque aqueles trabalhadores necessitavam do trabalho. Então acompanhe aí comigo a leitura, Mateus 20, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 15. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu os outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém os contratou? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Queridos, eu gostaria de dividir com você essa passagem em 4 pontos. Então eu gostaria de chamar do versos 1 ao verso 7 o dono da vinha, aquele que vem ao nosso encontro, aquele que nos chama, aquele que nos faz uma proposta para irmos trabalhar na sua vinha. Divido aqui dos versos 8 e verso 9
eu chamo aqui o acerto do salário, e esse acerto do salário será feito com justiça e graça. Depois, vemos aqui nos próximos versos, nós vemos no verso 10, 11 e 12, a reação dos trabalhadores da vinha, a reação daqueles que foram chamados, e eles vão reagir com indignação. E por último, vamos ver então o ensinamento que nós tiramos aqui dessa parábola que Jesus contou para aqueles ouvintes ali, né? Porque nós sabemos que quando Jesus contava uma parábola, ele pegava o contexto ali em que aquelas pessoas estavam e trazia através daquelas ilustrações, daquela mensagem ali, né, um ensinamento para aqueles ouvintes. Então vamos ver aqui qual o ensinamento que nós podemos tirar desse estudo. Queridos, vamos então passar a analisar, né, estes versos e esses pontos. Então vamos ali para o primeiro ponto, o dono da vinha ou proprietário da vinha. Nós vemos que esse homem aqui, queridos, ele é o protagonista da história. Tem sim os trabalhadores da vinha. As editoras bíblicas até colocam ali o título dessa parábola como os trabalhadores da vinha. Mas analisando o contexto e o texto, nós vemos aqui que os trabalhadores da vinha são o alvo da generosidade, são o alvo da graça, mas o dispensador dessa generosidade, dessa graça, é o dono da vinha, ou seja, o protagonista da história é o proprietário da vinha. E aí nós começamos a analisar aqui na Bíblia esses versos e nós vemos, queridos, uma comparação interessante. Tanto quando nós vamos no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ali fazer umas comparações e extrair para a interpretação desse texto quem seria esse senhor da vinha, quem seria essa vinha. Quando você vai em Isaías capítulo 5, a Bíblia vai nos falar que o povo de Israel era a vinha do Senhor, o povo de Deus era a vinha do Senhor. Ou seja, queridos, o Senhor Deus é o Senhor da vinha, assim como, queridos, o seu povo é aquela vinha. Mas quando a gente vem olhar para o Novo Testamento, nós vamos ver no Evangelho de João que Jesus disse a seguinte frase: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Ou seja, Jesus agora é esse Senhor da vinha e a sua igreja, né? O seu povo é então esses ramos. Nós olhamos para essa história e vemos que esse dono da vinha, esse proprietário da vinha, ele sai bem cedo de casa. Ele sai ali às 6 da manhã e vai para a praça, para uma grande praça na cidade. Por quê? Porque ali, queridos, como de costume, aqueles homens que não tinham emprego, eles ficavam ali naquela praça à espera de alguém chegar e os contratá-lo. E assim então sai da sua vinha, o dono da vinha, e vai àquela praça contratar trabalhadores para a sua vinha. Chegando lá, ele encontra, vários trabalhadores e convida alguns deles para ir para a sua vinha. E o preço que ele acerta com eles é de 1 denário. E por que 1 denário? Porque 1 denário era, queridos, o valor que se pagava para um trabalhador braçal naquela época. Então, um dia de trabalho para um trabalhador braçal era 1 denário. Então, aquele senhor da vinha, ele vai lá, ele chama, ele contrata e oferece um preço justo, por aquele dia de trabalho. Mas o que me chama a atenção, queridos, não é essa primeira introdução aqui que essa parábola nos traz. O que me chama a atenção é o que se segue. Porque esse senhor da vinha parece que ele tinha uma inquietação no seu coração. Ele tinha uma preocupação com aqueles que estavam ali naquela praça à espera do convite, à espera do trabalho, à espera do sustento. Porque diz aqui os versos seguintes que ele sai, ele sai às 9 da manhã, ele sai ao meio-dia, ele sai às 3 horas da tarde e ele volta lá novamente às 17 horas, ou seja, às 5 horas da tarde, quando faltava apenas 1 hora para fechar o dia de expediente daquele trabalho.
E aí eu fico assim, olhando e analisando esses horários e eu penso, 6 horas da manhã, ok, é um dia todo de trabalho. 9 horas da manhã, pode ser que aquele dono da vinha percebeu que precisava de mais gente, né? Meio-dia, tudo bem, vai contratar alguns por part-time, né? Vai trabalhar só meio período. Mas, queridos, quando eu chego às 15 horas e às 17 horas, eu começo a entender aqui o caráter, eu começo a entender os atributos aqui desse senhor da vinha. Porque nós vemos aqui que 3 horas e 5 horas, a hora já era avançada. Então nós vemos aqui que muito mais preocupado com a sua própria vinha, ele estava preocupado com os trabalhadores. Nós vemos aqui, queridos, que esse senhor da vinha, ele não estava contratando porque tinha uma necessidade, mas porque aqueles trabalhadores é que tinham uma necessidade. E aí nós olhamos para essa história, nós olhamos para esses horários e para todas essas contratações e nós vemos ali tudo isso, a generosidade demonstrada, nós vemos ali a misericórdia, a compaixão, a graça demonstrada e dispensada àqueles homens. E ele faz isso, queridos, não por necessidade. E ele faz isso, queridos, não por obrigação, mas ele faz isso por amor. Você imagina comigo ali naquela praça, aqueles trabalhadores estavam ali, não se sabe quantos dias estavam sem emprego, quantos dias estavam sem sustento, mas fato é que eles estavam ali desempregados, eles estavam ali, queridos, esquecidos, estavam ali perdidos, precisando ali que alguém chegasse para os oferecer uma oportunidade. Então chega esse senhor da vinha, esse senhor gracioso, esse senhor generoso e dá a eles a oportunidade de emprego. Então ele oferece ali, queridos, né, uma oportunidade de sustentá-los, oferece ali uma oportunidade de trabalho, ou seja, ele os contrata, ele os chama, ele os sustenta, não por necessidade, não por obrigação, mas por amor. E aí, queridos, quando nós vemos, né, essa história, nós lembramos que Jesus fez isso por mim e por você. Ele não fez isso porque ele não veio até nós, ele não se entregou por nós, porque nós merecíamos. Ele fez isso, queridos, porque nós necessitássemos que assim ele fizesse, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos ser salvos. Jesus não fez isso por obrigação, Jesus não fez isso para aparecer, Jesus fez isso por amor, por mim e por você. E aí, queridos, nós vemos que estavam lá todos aqueles trabalhadores e eles tinham lá o dia todo de trabalho. Então alguns chegaram às 6, outros às 9, outros às 12, outros às 15 e outros às 17 horas. Mas chega os versos 8 e 9, nós vemos que esse senhor da vinha, ele chega para o administrador e diz assim: chame os trabalhadores e pague a eles o salário. Essa frase me chama a atenção porque ele não fala chame os trabalhadores das 6, chame os trabalhadores das 9, ele fala chame os trabalhadores, ou seja, traga todos eles, chame todos eles e a todos eles nós vamos pagar um salário. Ou seja, qual era o salário? 1 denário. Esse dono da vinha não fez distinção de quem chegou primeiro ou chegou depois. Esse senhor da vinha não fez distinção de quem trabalhou mais ou de quem trabalhou menos. Ele aqui não fez distinção, ele não fez acepção de pessoas, mas ele deu igualmente a todas aquelas pessoas. E isso aqui, queridos, nós já aprendemos que tanto aqueles que já são do Senhor há 40 anos, como aqueles que são do Senhor há 1 semana e aqueles que serão do Senhor hoje, quem sabe você que está ouvindo esse vídeo aí, né? Esse estudo, todos nós, não importa o horário em que chegamos, não importa o momento em que chegamos, todos nós somos alvos da graça de Deus, da misericórdia, da generosidade de Deus. E todos nós que cremos em Jesus teremos a oportunidade de o confessarmos como nosso Salvador e recebermos a salvação, ou seja, a vida eterna. Ali o Senhor da vinha distribuiu igualmente a todos aqueles trabalhadores. Mas aí vem uma outra frase que também chama a minha atenção, porque ele diz assim: começando dos últimos contratados e terminando nos primeiros.
E aí a gente pergunta, mas por que será? O que Jesus estava querendo aqui ensinar para aqueles ouvintes, né? Aos quais ele proferia essa parábola aqui? Queridos, eu penso aqui em pelo menos duas coisas. Primeiro, ele coloca os que chegaram a 5 primeiro, ou seja, na frente daqueles que chegaram por último. Então eu tenho aqui os da 17, eu tenho aqui os das 15 horas, eu tenho aqui os das 12, 9 e 6. Ou seja, esse aqui das 6, ele vai ter a oportunidade de ver o quanto cada um daqueles receberam. O que chegou a 6 está no último ali da fila, ele sabe quanto ganhou os trabalhadores que chegaram aos 17, o das 15, o das 12 e o das 9. E ali, esse senhor da vinha estava mostrando para eles que ele era um senhor justo e também um senhor gracioso. Porque ele deu para eles aquilo que ele combinou, ele tinha palavra, ele contratou por 1 denário e foi 1 denário que ele pagou. Então ele é um senhor que diz e cumpre aquilo que faz, aquilo que ele combinou, aquilo que ele prometeu, ele faz, ele é justo, seu caráter é justo, né? Então nós vemos aqui o primeiro ensinamento, aquelas pessoas teriam a oportunidade de o ver como um senhor justo. Mas aí, queridos, ele não se apresenta apenas como um senhor justo quando ele dá a mesma quantia e a mesma oportunidade para todos aqueles homens. Ele está demonstrando também, através dessa oportunidade e dessa generosidade, que ele é um senhor gracioso, ou seja, ele é alguém que dá muito mais do que nós merecemos. Ali, queridos, ele está demonstrando a graça, um favor imerecido. Ele está dizendo que não foi pelo mérito, foi pela graça. E ali naquele momento, então, aquelas pessoas viriam que eles servem a um Senhor justo e um Senhor gracioso. Mas, queridos, o motivo também não foi apenas ensinar e demonstrar para nós quem ele é, mas isso também serve muitas vezes para revelar como está o nosso coração. Porque quando você acompanha comigo aqui, nós chegamos no terceiro ponto, você vai ver que houve uma reação daqueles trabalhadores a essa generosidade, a essa graça e a essa justiça. Diz ali os próximos versos que eles começam a se queixar do Senhor da vinha, ou seja, eles murmuram, eles reclamam, eles falam mal do Senhor da vinha. Então eles não se alegraram com a justiça e a generosidade e a graciosidade daquele Senhor, mas eles acharam ruim. Eles, ao invés de se alegrarem, eles se acharam injustiçados. Então eles murmuram contra aquele Senhor. E, queridos, olha só que coisa, aqueles homens estavam todos na praça. O Senhor deu oportunidade para os primeiros, deu oportunidade para o segundo, para o terceiro e até os últimos. Todos eles receberam ali o mesmo pagamento, 1 denário. Ou seja, eles não tinham motivos para murmurar contra aquele que ofereceu a eles uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de sustento. Eles estavam ali falando mal daqueles que estendeu a mão, daquele que ajudou, daquele que foi para com eles generoso. E aí eu deixo uma lição, queridos, para você nesse vídeo de estudo. Quando eu e você começamos a medir a graça, porque eu mereço mais, porque eu trabalhei mais, porque eu faço mais, deixa de ser graça, é mérito, porque graça não é medida. A graça é a mesma, queridos, para todos. A graça é do mesmo tamanho para todos. Então, quando eu e você começamos a medir a graça, começamos a medir a generosidade, a bondade, a misericórdia de alguém para com outro alguém, isso revela, na verdade, queridos, o quão ingratos, e o quão, assim, injustos nós somos, porque nós recebemos tanto quanto eles. Nós somos ingratos porque nós já recebemos tudo que precisávamos receber. E murmuramos porque o Senhor da vinha foi justo com o outro, mas não só justo, mas ele foi também gracioso. Queridos, eu não sei como foi a sua vida antes aí de você ser uma nova criatura, ou talvez você ainda não seja uma nova criatura, então eu não sei como é a sua vida hoje, mas talvez seja uma vida de caos, uma vida de depravação,
ou talvez seja uma vida irregrada, uma vida religiosamente aí que você tenta viver dentro das regras, mas nós sabemos que seja o tanto que nós procuramos ser, queridos, santos, o tanto que nós procuramos ser santificados, nós sempre ali, antes de virmos para Cristo, nós tínhamos uma área, nós tínhamos alguma coisa onde nós tropeçávamos, onde nós ali não tínhamos como ser perfeitos e ainda não somos. O que eu quero dizer para você é que não importa como está a sua caminhada ou como foi a sua caminhada, quando o Senhor da vinha dispensa a graça, graça é graça. A graça alcançou aquele que estava totalmente perdido e depravado, como alcançou aquele religioso que tentava viver de uma religiosidade ali com aparência de santidade. Porque nós sabemos que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos trouxe vida. Nós sabemos ali, como diz também, eu citei Romanos e agora eu vou citar Efésios, ele diz que todos nós estávamos debaixo de desobediência, mas então se manifestou tamanha graça sobre todos nós. Então nós estávamos da mesma forma como quando Jesus veio, nos encontrou, nos chamou e não apenas, queridos, nos dispensou ali generosidade, amor, mas nos dispensou essa maravilhosa graça. E é porque nós cremos nele, né? E por causa dessa graça é que nós podemos ser salvos. Somos salvos pela fé mediante a graça e não pelas obras. Mas esses homens aqui começaram a murmurar contra o Senhor da vinha, pela sua generosidade, pela sua bondade, pela sua graça dispensada da mesma forma a todas as pessoas. Eu e você precisamos alegrar com aqueles que já são, com aqueles que estão chegando e com aqueles que ainda virão para a vinha do Senhor, porque a graça está disponível para todos aqueles que querem vir para o reino de Deus. O reino de Deus tem lugar para os que chegam às 6, tem lugar para os que chegam às 9, às 12, às 15 e às 17. O Senhor da vinha está convidando você, o Senhor da vinha está convidando as pessoas e nós nos alegraremos quando elas vierem e quando a graça também se estenderem à vida delas, como um dia se estendeu a nossa. E aí, queridos, eu parto para a conclusão. Nós vemos ali então que depois da murmuração, esse dono da vinha chega para um dos homens ali e pergunta, né, para eles: amigo, olha só, eu não combinei com você 1 denário? Eu não estou te pagando 1 denário? Ou seja, eu não estou sendo injusto com você. Pega o seu dinheiro e vá. Esse aqui é o meu dinheiro e eu não posso fazer dele o que eu quiser. E eu quero abençoar, eu quero ser generoso com aquele que chegou por último. E aí ele deixa algo, queridos, assim, que para mim é fantástico. Ele deixa uma pergunta: será que essa sua inveja, será que essa sua murmuração, será que essa sua indignação é porque eu sou bom? É porque eu sou generoso? Em outras palavras, a minha justiça está revelando a sua injustiça. A minha misericórdia está revelando a sua falta de misericórdia. A minha generosidade, a minha bondade e a minha graça estão te incomodando, elas estão te afetando, elas estão gerando em você esse sentimento de injustiça. Ah, mas isso é injusto. Ah, mas isso é injusto. Está gerando em você esse sentimento de injustiça, porque na verdade o meu caráter justo revela o seu caráter. Queridos, ele está mostrando assim que o coração dele bondoso, generoso, gracioso revela o estado do nosso coração. Ele está mostrando que aquele quem ele é revela na verdade quem nós somos. O melhor dele aponta para o nosso pior. E aqui eu encerro, queridos, falando para vocês que a lógica humana é: eu ganho por aquilo que eu mereço. Eu faço, então é aquela lógica do mérito, do merecimento. Eu fiz por onde, né? Eu devo ganhar de acordo com aquilo que eu faço. Mas a lógica do reino é a lógica da graça, que Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Favor imerecido, graça de Deus. Queridos, esta mensagem aqui, nessa parábola, Jesus ensinou há mais de 2000 anos atrás. Então, provavelmente, né, aqueles primeiros que ouviram essa mensagem eram aqueles primeiros trabalhadores, talvez das 6 horas da manhã, das 9 horas da manhã, do meio-dia, mas provavelmente eu e você já somos aqui
esses trabalhadores que foram convidados às 5 horas da tarde. E essa graça nos alcançou. Que eu e você possamos estender os braços para esses que ainda estão chegando junto conosco, porque Deus é justo, Deus é gracioso e com alegria nós também receberemos esses irmãos que chegam na última hora. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu e você pertencemos a esse Deus de amor. E como é bom pertencer a esse Deus de amor. Que o Senhor te abençoe. Obrigada por ter estado aí comigo e até quarta que vem.